que você já está reclamando, Gabriela? O áudio está aberto. Eu não estou Tá. achando meu outro teclado. Tá certo. O áudio está aberto e sua mão está levantada até agora. Desculpa, mas vou desligar. Pronto, resolvido. Coitado, quase não fala. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu acho que foi a Milena que perguntou para mim se semana passada eu tinha falado sobre as avaliações. Não, eu vou falar hoje com vocês. Eu disponibilizei para vocês ontem as aulas, as avaliações das atividades realizadas em sala no portal. Né? Então, assim, foi aquelas atividades que vocês fizeram, mandaram foto para mim, eu compilei a nota e elas já estavam lançadas, eu só disponibilizei para visualização de vocês, né? Então, dá uma olhada lá, se tiver alguma dúvida, depois entre em contato comigo no particular para a gente verificar, tá bom? Então, isso aí foi as atividades realizadas em salas, que valia de 0 a 1.000 pontos. Aí tem alguns alunos que a MP, que é de 0 a 2.000 pontos. Né? Tem umas situações assim. Então, as atividades foram colocadas notas de forma proporcional. Oi, Milena, pode falar. Você lançou só do primeiro bimestre, né? Isso, só do primeiro bimestre, exatamente. Então, assim, isso que foi lançado foi só do primeiro. E tanto é que do primeiro bimestre falta a nossa avaliação oficial ainda. Né? Nós não fizemos avaliação oficial. Porque o que acontece? As nossas aulas, elas não irão voltar, né, de forma presencial, pelo menos por enquanto. A gente vai trabalhando ainda de forma remota. Né? Então, nossa disciplina é uma disciplina 100% prática. Houve autorização do MEC para que nós pudéssemos fazer finalizar esse semestre dessa forma, né? Não é algo atípico, né? Mas é alguma questão de segurança nossa enquanto docente, de vocês enquanto discentes também, né? Para que a gente reduza o índice de contágio, né? Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma avaliação oficial com vocês. A avaliação oficial de vocês, eu já coloquei no portal. Ela vai estar na unidade 1, aula 1. Ela vai ser aberta para vocês no dia 1º, a partir das 0 horas do horário de Brasília, e será fechada no dia 7, às 23 horas do horário de Brasília. 23h59 do horário de Brasília. Então, essa avaliação, ela vai estar aberta de segunda a domingo, né? Ela vale de 0 a 1.000 pontos. Ela será composta por 24 questões de múltipla escolha. Ela vai estar sendo utilizado a unidade 1 e a unidade 2 da apostila de vocês, né? Vocês terão 2 tentativas para fazer essa avaliação. Quando vocês fazem essa avaliação, ela não aparece se você acertou ou você errou a questão, né? Então, isso vai do conhecimento de vocês lá e essa nota só sai no final, tá? Diga, Milena. É unidade 1 e unidade 2 da apostila 1, né? Isso. Apostila... só tem uma apostila. Ah, tá. E tem algumas que eu acho que tem 2, por isso que eu... Tem 2? Não eu sabia. acho, não sei. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Que até então que eu saiba, só tem uma apostila da nossa disciplina, né? Eu não sei se tem... Às vezes pode ter disciplina que o professor disponibiliza algum livro, algum outro material, né? Mas até então é naquele livro único, né, que a gente utiliza. Então ele vai estar sendo utilizado a unidade 1 e a unidade 2, porque a unidade 3 e a unidade 4
nós estamos utilizando ela no segundo bimestre, né? Então, o que que acontece? Aí a gente consegue fechar o primeiro bimestre de vocês, né? Que nós já temos as notas das atividades e já vamos ter uma nota da oficial 1. Geralmente, pessoal, a prova de oficial 1, eu faço uma prova, geralmente eu faço uma prova prática e uma prova teórica, né? Eu faço as duas ao mesmo tempo. Isso eu consegui fazer na disciplina de maquete de interiores, né? Mas no nosso caso, para a gente andar de forma não tumultuada, essa prova de oficial 1 será apenas teórica. Tudo bem? Até aqui? Sim. Aham. Joia. Aí a gente fecha o primeiro bimestre. O segundo bimestre, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho utilizado as nossas apostilas como guia para que nós pudéssemos trabalhar as nossas maquetes no semestre. Eu vou estar aproveitando todas essas atividades que vocês fizeram. Caso tenha algum aluno que esteja atrasado com essas maquetes, não tem problema, pode ir fazendo. Eu vou pegá-las, mas no final do semestre. Porque aí eu peço aquele arquivo para vocês, com todas as fotos das maquetes que vocês fizeram. Aí eu faço uma compilação, né? E faço a avaliação das aulas, das atividades realizadas em sala, né? Então, no segundo bimestre, nós temos as atividades que vocês fizeram em sala, que de forma remota, que vai valer essas atividades. Se não me engano, vale de 0 a 1.500 pontos em algumas situações. E depois nós vamos fazer uma prova oficial. Nessa prova oficial, o que que eu faço geralmente? Eu pego uma maquete um pouco mais complexa, ou um pouco maior, que tenha um maior nível de detalhes, e eu pego por 2 semanas. Né? Então, assim, vocês começam uma maquete em uma semana e termina na outra no dia da prova. Aí vocês fazem a entrega para mim no dia da prova. Aí eu não utilizo uma maquete, não utilizo uma aula teórica, uma prova teórica. Eu só utilizo a maquete prática para a gente fazer o fechamento do semestre de vocês, tá? Então, as atividades que vocês têm feito será considerado como atividades parciais e eu passo uma maquete que vocês vão estar começando a desenvolver em sala de aula, né? E entrega no dia da avaliação. Essa data da avaliação, eu acho que vai ser daqui no início de julho, porque eu acho que o calendário se estendeu um pouco mais, né? Então eu vou definir essa data certinho com a Paula e eu passo para vocês. Aí dessa forma a gente consegue fechar o semestre. Outra coisa, todos vocês estão com acesso ao AVA? Vocês deram uma olhada na nossa disciplina, como que ela está lá? Ou tem alguém que está com algum Tô problema? entrando agora. Está entrando? Eu vou abrir aqui o meu portal para vocês. O de vocês é maquete ou maquetes? A disciplina. Só um minuto, professor, já olho. Olha para mim, por favor. Maquetes. Maquetes, professor. Maquetes. Com S no final. Então aqui, ó. O que estava aberto mesmo. O que que acontece? Até então, aparecia para vocês 4 unidades. Unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Deixa eu mostrar para vocês onde que vai estar a avaliação de vocês. Ela vai estar aqui na unidade 1. Tá aqui, ó. Prova
oficial primeiro bimestre. No caso, vocês vão conseguir ver ela apenas no dia 1º, né? Ver que eu digo assim, conseguir abrir ela. Mas tá, aquelas recomendações que eu passei para vocês, elas estão aqui. Quantidade de tentativas, que são 2. O que tem que se alientar? Quando vocês começarem a avaliação, vocês não podem parar. Tem um prazo de 3 horas para vocês concluírem a avaliação, tá? Então, começou a fazer, prazo de 3 horas para vocês concluírem ela. Aí tem algumas recomendações aqui, que aí depois vocês conseguem fazer a avaliação. Eu não vou abrir aqui, sabe por quê, né? Senão eu vou mostrar a prova para vocês, aí perde a surpresa. Isso não é legal. Eu acho que é desnecessário isso, né? Porque, assim, pô, perder a surpresa, legal, né? Segunda-feira vai ter uma prova lá. Você não dorme de domingo para segunda, aí já começa a prova 1h da manhã, né? Porque depois eu vejo o horário que vocês fizeram a prova. Mas aí tudo bem. Fora esse material que nós temos... Oi, pode falar. Então, no meu AVA tá maquete, não tá maquetes. Tá maquete, né? Mas não tem... O que acontece? Eu tenho 2 disciplinas, olha só. Maquete e maquetes. É que maquetes é uma disciplina AMP. Maquete é uma disciplina AMI. Né? Você sabe a diferença disso? Não. Então, assim, a disciplina AMI é aula modelo institucional. Ela já vem pronta no seu portal. Então, assim, você consegue responder as perguntas das atividades online, tudo certinho, não tem? Você tem uma apostila, tem todo o material certinho. O pessoal de maquetes é eu que tenho que colocar o material. É uma disciplina AMP, aula modelo professor. Eu que tenho que disponibilizar o material. Né? Então, assim, porque tem uma galerinha aí, eu acho que é do 1º semestre e um pessoal do 3º ou do 2º semestre, né? Nessa mesma turma. Do segundo. Então, houve essa separação, tá? Porque houve a junção. Mas, assim, elas estão separadas até nisso. Né? Então, para mim, vira um rolo para eu, na hora de lançar as notas de vocês, que eu tenho 5 listas com nomes para eu lançar nota. Aí tem uma galerinha que está numa lista, tem outra que está em outra, mas tudo bem. A gente se acha aqui. É por isso que, às vezes, pode aparecer vídeo de um outro horário para vocês. Né? O que eu vou estar fazendo? Como as aulas estão iguais, eu vou disponibilizar os 3 vídeos. Aí eu vou colocar, ó, quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite. Aí vocês vão olhar qual que é o vídeo que seja mais conveniente para vocês, que é da aula. Mas os vídeos são o mesmo material, né? Então, assim, apareceu para vocês agora isso aqui, ó. Opa, cliquei. Aula prática. Essas aulas práticas, elas são como se fosse assim, uma base ou um suporte para que nós possamos fechar o semestre. Se vocês analisarem, ele vai ter 6 slides, material complementar e videoaulas. Algum aluno que tiver qualquer dúvida em relação à confecção de material, tal, ou confecção de árvores, escalas, nesses vídeos, ele vai estar passando isso para vocês. Eu até peço, por gentileza, se vocês puderem, assistam esses vídeos, né? Às vezes, pode ser que mostre técnicas diferentes das quais eu uso, né? Mas isso é uma questão, às vezes, de facilidade, manuseio de material, né? Então, assim, esse primeiro vídeo, ele fala justamente sobre vegetação, ele fala sobre escalas humanas, escala com veículo. O vídeo 2, ele já trabalha a parte topográfica, que nós trabalhamos parte topográfica também, de forma diferente, com material às vezes diferente, mas
trabalhamos a parte de topografia. Esse vídeo 3, ele faz a inserção... Opa! Ele faz a inserção de uma edificação dentro da topografia. Nós vamos fazer isso na aula de hoje. No vídeo 4, ele trabalha a parte de volumetria. No caso aqui, no vídeo 4, ele utiliza... Ele não está abrindo aqui, mas tudo bem. Ele utiliza, para fazer as edificações volumétricas, utiliza sabão de barra. Aquele sabão de coco, né? Aí vocês vão cortando e fazendo. Que, no nosso caso, nós optamos, desde fazer com esse material, nós optamos em fazer com aquela espuma, né, de macarrão de piscina, que ele é mais fácil para cortar. E, de certa forma, a gente não ia gastar sabão, né? Então, ele é mais maleável. Acho que você vai abrir o vídeo 5. E o vídeo 5 vai ser uma maquete de interiores, que a gente vai trabalhar isso também com uma avaliação oficial de vocês. Então, qualquer dúvida, eu acho que seria muito importante vocês assistirem esses vídeos justamente para que nós possamos, que vocês possam, né, tirar qualquer dúvida de materiais, construção, porque isso vão mostrar isso de forma acadêmica também. Beleza até aqui? Né, sobre as suas... Professor, Oi, pode falar, José. a gente vai ter maquete só no primeiro semestre mesmo ou vai ter em outros? Só no primeiro semestre. É uma disciplina que ela é ministrada apenas uma vez. Mas o que acontece, José? Por mais que você vai ter apenas um semestre, tanto é que quando a gente dá aula de maquete, a gente dá de forma muito genérica, né? Ensina muito mais técnicas, materiais, para dar uma expertise para vocês, para que quando vocês fossem fazer uma maquete em uma outra disciplina, que vocês possam saber qual material fica mais fácil para você construir isso, né? Nos outros semestres, nas disciplinas, principalmente nas disciplinas de projeto, que são as disciplinas de PA, disciplinas de urbanismo, vocês devem construir maquete. Então, vamos supor, vocês estão fazendo algum PA? Ateliê Sim. de projeto de arquitetura? Estão fazendo residência? Sim. Residência de baixa complexidade. Residência de baixa complexidade. E está sendo baixa complexidade para vocês? Não. Ou não? Não. Tá sendo... Professor, eu faço PA com um professor muito estranho. Ele é muito esquisito. Eu vou dar um cascudo em você. Tá? Então, assim, essas maquetes elas devem ser construídas. Eu não sei nessa situação agora, né, de pandemia, né, que às vezes tem professor que pode estar abrindo mão, mas quando nós temos as aulas presenciais, essas maquetes devem ser apresentadas. Então, José, respondendo a tua pergunta, você vai ter só esse semestre, porém, todo semestre você vai ter que fazer uma maquete, para sua alegria. Aí você pode trabalhar com outras técnicas também, né? Você trabalha com algum software de desenho, José? Eu já aprendi o básico de AutoCAD, mas não trabalho não. Você não trabalha, né? Mas assim, é importante, porque tem outras formas da gente confeccionar a maquete. No caso, assim, a gente está fazendo tudo de forma manual. Eu posso utilizar, por exemplo, o AutoCAD e desenhar as peças da minha maquete e cortar a laser, por exemplo. Né? Ela corta em MDF. Posso usar acrílico. Posso trabalhar, às vezes, com SketchUp e você trabalhar com volumetrias 3D e você utilizar uma impressora 3D para fazer isso, né? Hoje não é tão caro uma impressora 3D, né? Desculpa o tão caro, tá? Hoje a gente consegue equipamentos de ponta e consegue fazer uma impressão de 30 por 30 por 30, que é muita coisa, com uma resolução excelente, né? Assim, resolução que eu digo
Vocês já viram uma peça impressa em 3D? Sim. Ela já não vi apa- de carro. ela aparece, às vezes, alguns pontos do filamento onde ele está passando. Então, quando essa resolução é maior, você praticamente quase que é imperceptível isso, né? E, na verdade, a gente utiliza muito mais uma impressora 3D na construção de protótipos, né? Então, assim, você vai, pensa, desenha, projeta e, opa, saiu, deu certo, funciona. Aí você vai lá e manda para a indústria para você fazer essa construção. Então, hoje, uma impressora 3D de boa qualidade custa uns R$ 7.000. 7.500. Boa, boa, boa mesmo, né? Assim, que é baratinho, qualquer um pode comprar. Não é? Nossa. Aham. Eu não sei isso, Não, não. professor, não é qualquer um que pode comprar, não. Cara, é o preço de um bom computador, né? Então, assim, isso já custou muito mais caro, Sim, é verdade. né? Isso já custou muito mais caro, né? Então, assim, essa é uma possibilidade de trabalho de maquete, né? Mas, assim, isso aí vai ser de acordo com o teu bolso, com o teu gosto, como que isso vai ser resolvido aí, né? Mas só que a disciplina de maquete, ela dá possibilidades de materiais, uso, tal, de como vocês podem estar confeccionando. Eu tenho uma maquete aqui. O pergolado tá quebrado, tá? Porque minha filha pegou ela para brincar. Então eu acho que uma pole deu um soco no pergolado. Aqui, ó. Essa é uma maquetezinha aqui, ó, feita em MDF. E por sinal, essa maquete aqui é de uma edificação de 70 metros quadrados, que é a edificação de baixa complexidade de vocês, né? Aí eu, não sei se você consegue. Olha o pergoladozinho aqui, ó, cortado a laser. Aí esse aqui que a Aí tem esse, e tem esse aqui na frente, que a pole quebrou. Subiu em cima. Então, assim, aí você faz tipo um quebra-cabeça, né? A mesma coisa que você faz quando vai fazendo a maquete à mão, você leva em consideração no corte a laser. É que você tem que levar em consideração a espessura do material. Aí você vai juntando, você pode fazer até encaixes, né? Que facilita bem a montagem da maquete. Mas é bem interessante. Beleza? Respondendo a pergunta de vocês. Aí a gente consegue finalizar o primeiro bimestre, o segundo bimestre a gente dá continuidade. Vocês vão ver o vídeo. Semana que vem a avaliação vai estar aberta para vocês. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a maquete de topografia também, porém nós vamos utilizar um material diferente. Eu acho que nós trabalhamos com topografia utilizando papel Paraná, nós utilizamos o isopor. E desses materiais, qual que vocês acharam mais fácil para trabalhar? O Paraná ou o O papel isopor? Paraná. O Paraná. Papel O iso- Paraná. o isopor faz muita sujeira e às vezes, da forma que você corta, ele vai puxando as bolinhas, né? Que tem dentro Sei lá, dela. ele fica meio torto, parece que não encaixa muito bem. Que depois, sempre é interessante, por mais que a gente corte, às vezes nas laterais ele vai ficando meio tortinho. A gente pode dar um acabamento, tá, Milena? Então, assim, você vem com um papel cartão, alguma coisa, ou um triplex mesmo, e corta, né, dando esse formato, que aí você consegue dar um acabamento nas laterais. Hoje nós iremos trabalhar uma maquete topográfica, mas nós vamos utilizar um material diferente. Vocês já trabalharam com EVA? Chapa de EVA? Porque o EVA é bem maleável, né? Vamos entrar aqui na internet. O EVA é aquele que a gente brincava quando a gente era criança, de ficar fazendo trabalhinho na escola, fazendo figura, cortando no papel. No meu tempo não tinha EVA. Não? Não, sou velho demais, Gabi. Aqui, ó. Aí, ó. Não é pra você fazer máscara da coruja, não, tá? É isso aqui, ó.
E o EVA, ele tem espessuras. O que vocês vão trabalhar? Nós vamos trabalhar com EVA branco, com espessura. Se vocês acharem de 4 milímetros, ok. Se não achar de 4 milímetros, vamos trabalhar com EVA de 2 milímetros. Mas nós teremos que trabalhar com um EVA em cima do outro para fazer a topografia. Tá? E esse EVA, ele tem com várias cores também, né? Tem com glitter, sem glitter. Então, no nosso caso, é branco, sem glitter, sem brilho, tá? A não ser que você não ache o branco, mas tenta pegar uma cor mais clara que você faça com a mesma tonalidade, né? Não faça um carnaval, não, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui o projeto de vocês, o que vocês vão trabalhar. Por sinal, essa maquete, esse material das aulas já está lá no AVA, tá? Na aula 15. Né? Eu já disponibilizei isso para vocês lá das atividades. Então, vai ser isso aqui, ó. Vou mostrar por aqui que vai ser mais fácil. Né? Esta é a topografia do terreno, né? Vai ter até a numeração da topografia. Né? 101, 102, 103, né? A numeração. A escala que vocês vão estar utilizando nessa maquete é a escala de 1 para 200. Vocês conseguem identificar isso no escalímetro de vocês ou alguém tem alguma dúvida na escala? Se tiver, pode perguntar. Eu tiro a dúvida de vocês. Ou vocês conseguem pegar certinho a escala de 1 para 200? João, tem alguma dúvida? Cadê vocês, meu Deus? Me responde. Professor, eu acho que não. De boa, professor. De boa, né? O senhor tinha mostrado pra gente aquela última maquete. Uhum. Então tá bom, então. Tá joia. Quando eu fico usando a escala de 1 para 200, eu toda hora fico falando na minha cabeça, 2 é 1, 1 é meio. Mas é isso mesmo. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Quando eu acrescento um zero lá no 20, né, ele vira 200. E eu acrescento um zero lá no 1. Então vai virar 10. Então, onde que era 10 centímetros, vai virar 1 metro na escala de 1 para 200. E se a gente medir isso aí, ele dá 5 milímetros. Aí que vai chegar naquela situação do material que eu estou falando para vocês. O EVA, a gente acha ele com espessura de 2 milímetros, 4 milímetros. Eu acho que a cada 2 milímetros que a gente acha essa espessura. Então, no caso, se vocês acharem com a espessura de 4 milímetros, cada nível desse vai ser 4 milímetros. Caso você não ache com 4 milímetros, você vai ter, por exemplo, o nível aqui, ó, 111. Você vai ter que pegar 2 chapinhas de 2 milímetros e colar uma em cima da outra para fazer esse nível aqui. Tudo bem? É só se atentar para isso. Né? Então, a gente vai trabalhar com EVA. Qual é a vantagem de trabalharmos com o EVA nessa maquete? É o seguinte, ele é fácil para cortar, você marca ele e você pode cortar com uma tesoura. Né? Diferente você ter que cortar com estilete, como um material um pouco mais rígido, como o papel Paraná, né, que você passa mais de uma vez, o EVA não. Você com uma tesoura, você consegue cortar ele com uma facilidade muito grande. Então, qual é o objetivo? É a gente ver uma outra possibilidade de trabalho, fazendo praticamente a mesma maquete, mas com trabalhos diferentes. Aí aqui, ó, ele tem um pedacinho de terreno, ele tem uma calçada, rua e calçada. Essa parte de calçada e rua, vocês podem estar utilizando, não tem lixa de madeira? Lixa de madeira tem de várias cores. Você acha dela mais avermelhada, você acha dela cinza, você acha dela meio preta e você acha dela meio branca também.
Aí você pega uma lixa de madeira, por exemplo, e pode utilizar no espaço da rua. Aí, observe que o nível da rua é 100. A calçada e a parte interna do terreno é 101. Então, observe que ele vai ter uma diferença de nível, né? Que, na verdade, não pode ser 100, né? Senão vai ficar muito alto, né? Tem uma diferença de nível de um ambiente para outro, né? Então, assim, a calçada vai estar numa altura e a rua vai estar aqui, o terreno vai estar subindo, né? Então, a gente pode trabalhar esse mesmo nível. Vocês observaram que tem uma edificação aqui no meio? Essa edificação, ela vai estar instalada da seguinte forma, sendo apoiada no nível 110. Então, essa parte aqui, ó, ela apoia no nível 110. As demais, elas serão apoiadas pelos pilares, né? E ela vai ficar deste jeito aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui em isométrica. Deixa eu colocar isso aqui em 3D, para a gente visualizar essa edificação. Olha só. Então, esta laje é apoiada neste nível. Eu acho que está faltando alguns níveis aqui para cima, né? E as demais, os pilares descem, né? Os pilares redondos. Essa laje aqui, ó, vocês podem confeccionar ela com papel fuan. Por que com fuan e não com o Paraná? Porque o Paraná, às vezes, dependendo da extensão, ele vai dar uma emborcada, ele vai dar uma entortada. O fuan, ele consegue permanecer de forma mais reta, sem danificar. Ou a gente pode usar também um pedacinho de MDF para fazer essa confecção dessa estrutura. Isso aqui, ó, ele vai ter 22 metros por 16 metros na escala de 1 para 200. Os pilares aqui, ó, eles terão altura de 5 metros e diâmetro de 1 metro, né? Então, aí fica a critério de vocês. Não necessariamente ele precisa furar isso aqui e passar lá para baixo. Você pode fazer uma parte aqui e depois vem com uma outra embaixo. O que vocês podem utilizar para fazer esses pilares? Deixa eu abrir a câmera aqui. Estão me vendo? Sim. Olha só. Isso aqui é um canudinho. Aí você corta ele com a altura. Se eu apertar o canudo na função horizontal aqui, ó, ele é mole, não é? Se eu fazer essa mesma força aqui, ó, observe que ele não cede, porque é uma questão de estrutura. Então ele não vai ceder aqui. Então ele suporta a maquete de vocês. Posso fazer um canudinho? Posso. Ou posso utilizar um outro material também. Não tem aquelas madeirinhas de hashi, né, aqueles pauzinhos japoneses? Tem uma parte mais grossa, que ele vai dar mais ou menos esse diâmetro. Você pode utilizar aquilo lá também. Tem um outro negócio chamado cavilha. Cavilha, geralmente, a gente acha em lojas onde vende materiais para marcenaria. É uns toquinhos de madeira utilizado para juntar uma madeira na outra. Pode utilizar ele também. O negócio é só medir ele para ver se vai ter a altura e tal. O canudinho ele é mais fácil para utilizar. Aí você pode dar uma pintada nele, descaracterizar ele, deixar ele mais branquinho, né? Porque aqui tem
Ou você acha um canudo branco, porque esse canudo é que ele tem umas listrinhas cor-de-rosa nela. Então ela está aqui, ó. Voltando aqui no nosso projeto. Eu tenho minha calçada, tenho minha rua e eu começo a minha topografia. Isso aqui, ó, vai ser utilizado 2 chapas de EVA de 2 milímetros ou uma chapa de 4 milímetros, tá bom? Vocês terão que construir esta edificação. Ela é composta por 2 lajes, né, um piso e uma laje, dimensão de 22 metros por 16. Aí vocês vão construir uma árvore, só pinta ela de branquinho, mas deixa só os galhos. Igual aquelas que nós fizemos de arame, né? Mas só que deixa ela, passa cola nela e depois pinta ela toda de branquinho. Porque essa vai ser uma maquete monocromática. Aí, ó. Estão vendo que aqui tem uma parte azul? Bem nessa outra edificação aqui. Opa. Esse aqui daqui de cima, essa laje. Olha só. Tem um negocinho azul aqui, ó. O que que é isso aí? Isso aí vai ser é vidro. E vocês vão fazer esse vidro. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu abrir a câmera. Ó, isso aqui, ó, é acetato. Tem aquelas embalagens de presente que são transparentes? Vocês podem utilizar isso aqui. Isso aqui é uma caixinha de uma GoPro. Uma GoPro não, uma JBL Go. Eu posso utilizar este material que ele é resistente, é transparente e para fazer o vidro, né? Igual esse aqui, ó. Né? Se eu não tiver nada semelhante a isso em casa, eu posso comprar o acetato, né? Então isso aqui é uma forma de a gente reutilizar material. Ou vocês podem pegar uma pasta velha, transparente, né? E utilizar ela para fazer essa estrutura. Então, como que vocês vão fazer isso aí, pessoal? Vocês vão trabalhar com vincos, né? Você vai medir a altura e vai medir lá. No caso, observe que ele não está faceando a parte externa da edificação. Ela está entrando apenas meio metro para fora. Então, só para vocês verem como que ela vai ficar com a parte da cobertura, ó, ela não encosta. Se ela está meio metro para cá e meio metro para cá, isso aqui vai ter, desde ter 16 metros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar o projeto aqui inteiro. Aqui ele está somando. Desde ter 16 metros, ele vai ter 15 metros. No 22, ele não vai ter 22, vai ter 21 metros, que vai ser o tamanho do vidro, né? Então aqui ele vai ter 15 por 21 metros. Aí eu tenho algumas dicas para vocês colarem isso. Se vocês utilizarem utilizarem aqui o FUAN, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem construir uma linha de meio metro aqui, ó. Vai aparecer.
onde que eu coloquei essa linha vermelha? Para dentro? Eu coloco daqui para cá. 50 centímetros, 50 centímetros. E onde que eu fiz essa linha, eu passo o meu estilete fazendo um corte no meu fuan, mas cortando de uma forma, porque o fuan ele é composto por 3 partes. Ele tem, deixa eu sair da câmera aqui. Ele é composto por 3 partes. Ele tem tipo um papelão, ele tem um EPS, que é tipo um isopor, e outro papelão. Na hora de você fazer o corte, você faz o corte cortando esta primeira camada e um pouco da segunda camada. Não corta até o final, corta até aqui. Para que isso vai servir quando você fazer isso no piso e na laje? É que você pode vir com o acetato e você encaixar nessa canaleta que você construiu. Isso vai facilitar para que esse vidro não fique torto e você não tenha que encher de cola para que ele fique parado. Porque aí depois você dá só uns pinguinhos de cola, ele já vai ficar em pezinho. E você vai ver que o que vai estruturar essa maquete nem vai ser o pilar, vai ser muito mais o acetato. Alguma dúvida perante a confecção desta parte? Como que Qual o corta? tipo de cola que usa, professor? Olha, eu posso utilizar uma cola de secagem rápida. Tome cuidado para não utilizar Super Bonder, porque o Super Bonder deixa branco. Mas aí, o que acontece? Se eu fiz essa cavazinha e encaixei, até a cola branca vai funcionar. Se eu utilizar... Isso aqui é um... Não é acrílico? Como é o nome desse negócio? PVC? Se eu achar uma chapa de PVC expandido, pode ser cola de secagem rápida. O problema de você usar cola de secagem rápida no fuan é que ele vai manchar e se ele cair no isopor, ele vai derreter o isopor. Então você tem que tomar esse cuidado. E usar o fuan, tome cuidado na hora de você cortar. Quebre a ponta da lâmina do estilete de vocês e corte com o estilete mais deitado. Se você cortar com ele assim, você vai arrastar o isopor que está interno e ele não vai dar um bom acabamento nas laterais. Tá? O que você ia falar, José? Como que corta esse vidrozinho aí? Ele, na verdade, é um plástico. Ele é um plásticozinho. Você corta com um estilete mesmo. Quer ver? Deixa eu pegar um bisturi aqui. Apesar que tá meio cego isso aqui. Mas você corta ele com... Você vai passando... Ele é semelhante ao... Como se fosse um papel Paraná, né? Você vai marcar e você vai cortando. Vai passando até cortar. Que é um plástico aí, ó. Ele vai marcando. Você corta. Tá? É bem simples. Professor, Né? Oi. Esse acetato que você falou, é só isso? Uhum. É só isso que é o nome dele mesmo? É só Acetato. isso. Acetato, quer ver? Eu acho em papelaria mesmo? Acha em papelaria. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Professor, Oi. o senhor tem alguma papelaria para me indicar para comprar o papel Fuan? Porque eu já fui na Real Mate, na Poesia e não achei. É o seguinte, tem um lugar onde você acha tudo. Já ouviu falar na Estúdio 90? Já. Vai lá na Estúdio 90 e fala com o seu Carlos. O Carlos é o dono de lá. Aí você fala que fui eu que indiquei, falou que... Aí você fala para o senhor, olha, o Rodrigo falou que você dá um desconto para mim. Aí, ó, isso aqui é o acetato. Folha de acetato. Aí tem vários tamanhos. Entendi, prof. Obrigada. De nada, é acetato mesmo. Isso aí você compra em rolo. E isso aqui que é o legal disso aí, às vezes é o seguinte, às vezes você vai comprar um rolo, um tamanho, às vezes ele é grande, não é muito pequeno. Cara, isso você vai usar para a faculdade inteira. No nosso caso, o que acontece? A gente vai
deixar o acetato... Deixa eu tirar daqui. A gente vai deixar o acetato transparente, translúcido mesmo, transparente mesmo, desculpa. Então a gente vai ver ele. Mas vamos supor, você está fazendo uma maquete de uma casinha e você está fazendo só a parte externa, você não está fazendo a parte interna e você não quer que a pessoa enxergue lá dentro. Você faz o seguinte, pega uma lixa de... vou até pegar um exemplo, tem uma lixa de unha aqui, vou pegar esse acetato aqui e vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar essa parte de cima, vamos imaginar o seguinte, que essa parte aqui, ó, que eu vou lixar, ela vai ficar do lado de dentro da minha edificação. E a outra vai ficar do lado de fora. Nossa, mas essa lixa minha tá tão boa. É que não é minha, né? Aí você pega uma lixa número 200, uma lixa bem fina. Não pega uma lixa muito grossa, não. Porque qual que vai ser o objetivo? A gente deixar ela fosca. Que ela vai deixar o brilho. Deixa eu só deixar mais um pedacinho aqui. Ó. Viu que ficou fosco? Onde eu lixei? No caso, eu ia lixar mais por igual, né? Porém, quando você deixa isso pro lado de fora, ela vai ter o brilho do vidro, mas você não consegue enxergar o que está lá dentro. Então, é uma forma da gente utilizar o próprio acetato. Se vocês não acharem o acetato, vocês podem utilizar um outro material também. Geralmente, as meninas têm acetona em casa, não tem? Para tirar esmalte de unha. Toda mulher deve ter acetona em casa. Isso é óbvio, né? Alguém já quebrou o braço? Tem uma chapa de raio-x aí na casa de vocês? Se alguém tiver uma chapa de raio-x, é só passar acetona na chapa de raio-x, ela vai ficar toda azulzinha. Você pode utilizar ela para fazer a parte do vidro também. Caramba, tá zoando. Sério, e você economiza uma graninha. Sensacional. Amei. Talvez eu ache algum aqui. Eu não tenho nenhum material aqui semelhante, mas ele vai ficar um azulzinho, bem clarinho, né? E você pode utilizar ele. E o que é melhor é o seguinte, eu acho que ele acaba sendo mais resistente, mais duro do que o acetato. Então ele é melhor ainda para fixar, porque quando você for dobrar ele, você passa o estilete e você dobra. Então você vai fazer quase que uma caixinha mesmo. E você pode utilizar, se não achou acetato, pode utilizar dessa forma. Já economiza uma grana aí. Mas não vai ter problema nenhum ele ser azul, professor? Não tem problema nenhum. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o objetivo nosso... Tem os tipos de vidro, professor, que são meio mais... Sim, azulzinho, não tem? Tem. Não tem problema. Não tem, não. Na verdade, assim, tem tipos de... Cara, se você for pesquisar sobre vidro, tem não só de cores, mas de tipos, tem um monte, né? Tem vidro que ele é à prova de calor. Tem, por exemplo, você já viram aquelas piscinas que tem borda infinita e além da borda infinita, ela tem um vidro na borda da piscina? Sei. Se você entrar, não estou fazendo propaganda, tá? Mas se você entrar no site da Blindex, lá eles ensinam, você dá a dimensão da piscina, o quanto que você quer que ela apareça com vidro, e ele calcula para você a quantidade de vidro que você tem que colocar. É bem interessante. E é tudo de forma gratuita, né? Porque, na verdade, o objetivo deles é vender, né? Aí, ó, agora eu lixei um pouco mais, ó como que ficou, ó. Você não me vê, mas só que ele tem um brilhozinho ainda aqui, ó, do material. Então, isso aqui a gente pode fazer desse jeito aqui, se eu não quero que a imagem seja utilizada para o outro lado, passada para o outro lado. Beleza, pessoal? Professor, Pode falar, José. a lixa, quanto menor o número dela, mais grossa? Isso mesmo. Quanto menor o número, mais grossa. Então, por exemplo, se você pegar uma lixa 60, a granulação das pedrinhas é bem grossa.
Aí vai lá, 60, 80, 100, 120. Aí, por exemplo, você pegar uma lixa 500, cara, é bem fininha. Então, assim, quando a gente vai utilizar para lixar móvel, a gente, assim, é uma madeira rústica, por exemplo. Não sei se você entende mais ou menos como que você começa a lixar um móvel. Pega uma madeira bruta lá. A gente começa sempre com uma lixa mais grossa, porque você quer que gasta mais, né? Se você começar com uma lixa muito fina, você vai ter muito trabalho. Então você vai com uma lixa mais grossa e depois você vai diminuindo a granulação até chegar na madeira lisinha. Aqui Né? tem Então, um 150 aqui em casa. 150? É. Não, dá para usar ela. Ela não é tão. Ela, assim, para fazer essa parte de lixar, dá. Eu prefiro geralmente um pouco. Para fazer esses acabamentos, é uma lixa um pouco mais fina, pelo seguinte: como as pedrinhas são mais próximas, ela lixa mais ou menos por igual. Se eu pego uma lixa um pouco mais grossa, parece que fica um monte de ranhado, né? Então ela vai ficando mais fundo quando você lixa, né? Mas isso aí sempre é bom. Quando for numa loja de materiais de construção, você vai comprar várias, porque vocês não usam muito, né? Então, mas Professor, é igual, tipo, aquelas peneiras, sabe? Por exemplo, você vai comprar algum tipo de cimento, aí você vai passar numa peneira, aí se você quer que ela fique bem fininha, você passa na peneira 750, aí, ou se você quiser que ela fique só o pó, você vai passar numa peneira 1000, entendeu? Quanto maior, mais fino vai ficar o... quanto maior o número, menor é o espaçamento entre Aham, a malha aham, da peneira. É isso aham. mesmo. É isso mesmo. Mas se você for. Professor, Oi. que cola que eu posso utilizar para colar a chapa de raio-x, no caso? É isso que eu estava falando, tinha falado, assim, ele é mais uma coisa que o acetato, né? Isso vai depender o que você vai colar com o quê. Se você for colar ele com um PVC, você pode utilizar com cola de secagem rápida. Se você for utilizar o FUAN, você tem que tomar cuidado para que a cola de secagem rápida não vá até o isopor, senão ela vai derreter o isopor. Então, assim, se você utilizar uma cola branca, ela vai colar. Demora um pouco mais? Sim, mas vai colar. Uma coisa que eu sempre aconselho vocês: vai colar alguma coisa? Passa pouca cola, principalmente na parte de maquete. Quanto menos cola você passar, mais rápido seca. Se você for trabalhar com cola branca e passar muita cola, demora mais tempo para secar. Né? Então, às vezes, assim, passa pouquinha cola primeiro, colou, você viu que ela está fixa? Se você quiser pegar um pincelzinho e passar na borda um pouco mais, que aí você vai deixar para colar, sem problema. Tá? Tá bom. Beleza, então. Oi, fala, José. Essa cola de secagem rápida que o senhor fala é a Tech Bond, Super Bond? É, é a Tec Nossa. Bond. É Tec Bond, tem a Super Cian. Eu não aconselho a Super Bonder, porque a Super Bonder ela deixa uma mancha branca, né? E tem algumas colas para artesanato, né, de secagem rápida. Ela vai ser dessas marcas, Super Cian, Tec Bond, tem umas outras marcas de lojas que vendem em lojas de, de marcenaria, que são boas também, né? Mas as melhores marcas é a Tec Bond e a Super Cian, né? Mas aí ela tem, aí dessas colas, elas têm uma outra situação também. Elas têm viscosidade. Quanto maior viscosidade, ela dá a possibilidade de você fazer um pequeno movimento na peça. Se a viscosidade for pouca viscosidade, você pingou, ela já colou. Então, assim, de vez em quando vocês colam o dedo na maquete de vocês, é normal. Aí é só cortar o dedo que fica de boa a maquete. Ah, nem me fala, professor. Eu derramei metade de um tubo de Tech Bond na minha mão esse dia atrás. Sério, Por colou isso que inteira.
Eu passei na mesa na hora, assim, aí ficou só um pouco, mas grudou nos dedos, na mão. Quando isso acontecer, José, você faz o seguinte: deixe a mão na água morna. Isso facilita que vai tirando. E às vezes não se preocupe, tipo, vou lavar, tá. Às vezes deixa secar um pouquinho e depois ela vai criando uma capinha e você vai tirando com a mão. Né? Mas é meio Foi assim desesperado. comigo, professor, quando eu colei minha mão na mesa de casa. Fiquei presa até esperar a cola secar pra eu conseguir puxar minha mão. Sério, cara? Professor. Você ficou com a mão colada, Marielle. Fiquei muito difícil em digitar, professor. Uma Boa vez. ideia, né? Se quiser deixar alguém de castigo, né? Você coloca a mão aí, passa a cola, agora você fica aí, não sai. Acho que foi isso que minha mãe queria fazer. Uma vez meu tio passou Super Bonder e puxou na mesma hora, né? Tirou, saiu a pele e tudo. E assim, Foi bem tenso. E assim, vocês têm que tomar muito cuidado, isso agora falando sério mesmo. Às vezes esses tipos de cola, às vezes eles indicam para vocês deixarem em geladeira, né? Então, assim, sempre é bom deixar numa caixinha, alguma coisa fechada, né? Porque, assim, já aconteceu de ter acidentes domésticos, por exemplo, a mãe falou para a diarista pingar um colírio que estava na geladeira no olho do filho. E ela pegou o Super Bonder e colou o olho da criança. Então, assim, por mais que a gente ache que não acontece, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses produtos, né? Então, assim, se é do uso de vocês, sempre deixa fechadinho, tal, porque se uma criança for manusear, assim, a Marielle estava consciente que ela sabia que ela não ia poder puxar a mão ali, que ela ia ficar por enquanto, mas às vezes, dependendo da situação, você tem uma questão de desespero, pode acontecer um acidente mais grave, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Não é muito legal ficar preso na cadeira, na mesa não, né, Marielle? É igual o corte Sai com fora. estilete. Sai fora, né? Tá certo, então. Pessoal, esse material ele já está lá no AVA, tá? Dá uma olhada lá, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Tudo bem? Eu também coloquei lá nas imagens isso aqui, ó. Né? E eu fiz da seguinte forma: eu imprimi esta em duas partes para vocês imprimirem no A4. Fiz uma impressa inteira, né? Toda ela no A3 e imprimi uma folha desse jeito aqui, ó, que ele mostra que isso aqui é o pilar, linha de piso, o vidro, as distâncias dele. No caso, o vidro eu não coloquei aqui, mas é a metade, né? É meio metro. E aqui tá as alturas, né? A laje com 50 centímetros, o piso com 50, a laje com 50, a distância do pé direito 5 metros, fachada e a fachada lateral esquerda, né? Então isso aqui está tudo lá no AVA, eu acho que na aula 15, se não me engano, disponibilizado. Tudo bem? Sim, prof. Beleza, então. Professor, Fala. esse papel FOA não é muito grosso? O FUAN, no caso, o FUAN, ele tem várias espessuras, 2, 3, 5 milímetros. Aí você pega aí um que tenha 5 milímetros, 5 centímetros, né? Mas lembre-se, a gente está falando na escala de 1 para 200, né? Então, 50 centímetros na escala de 1 para 200, ele vai dar a metade, vai dar 2,5 milímetros. Então, mais ou menos tá. com essa espessura. Eu tenho um FOA aqui que é 5. Eu pensei que ele era muito grossinho. Uhum, pode ser. Professor, Pode falar, Fabrício. no caso, essa folha que o senhor mandou no tamanho A3 é o tamanho real que vai ficar a base da maquete, né? Isso. Aí a base vocês confeccionam daquele modelo, né? Com papel cartão, com isopor, tudo certinho. Mas eu mandei separado também, Ah, ok. tá bom?
Beleza, então, pessoal, eu vou pedir para vocês saírem da sala para que eu possa finalizar o vídeo. Aí eu baixo e já coloco ele lá no Ava para vocês. Professor, Pode falar. a minha pergunta é sobre esses trabalhinhos. Eu queria saber quantos trabalhinhos vai ser a avaliação parcial, porque eu, eu vi que já passou 2, né? Eu não sei se já passou mais um, porque eu não assisti a aula passada, que é o da pracinha e o do volumétrica, eu acho. Eu Exatamente. queria Até então são só, duas. aí se Porque, na vai ter mais verdade, também. a da aula passada, ela foi trabalhada praticamente 2 semanas, né? Porque ela teve uma evolução, né? Então, assim, como se fosse aí, na mesma maquete, a gente trabalhou 2 semanas com ela, né? Então, daria 3 semanas. Aí tem a maquete, eu acho que, se não me engano, não foi considerada a maquete do sofá na avaliação de vocês. Eu acho que eu não coloquei, né? Não sei se vocês lembram disso. Porque aí depois vocês mandam tudo para mim. Aí vai ter esta maquete, se brincar vai ter mais uma maquete e depois a gente já faz a avaliação. Então seria Professor, 5. Mais ou menos 5 maquetes. Porque eu acho que essa maquete e a próxima maquete eu não vou conseguir fazer. É mais por questão de dinheiro mesmo. Eu não tenho. Eu já gastei R$ 100 para fazer a maquete para comprar as coisas para fazer a maquete da pracinha. E aí eu não tenho mais dinheiro para comprar mais nada. Nem IVA, que é R$ 2, KDVA, não tenho dinheiro para nada. Dependendo da situação, Regiane, tenta fazer com o material que você consegue. Então, às vezes, vamos supor, se você conseguir papelão que tem essa espessura, que seja retinho, tenta fazer com esse outro material, não tem problema. A gente vai se adequando. Aí qualquer coisa a gente conversa depois. Tá bom, obrigada, Tá professor. bom? De nada, que isso. Gabriela? Professor, é isso mesmo, é o sofá que é o primeiro, aí depois vem a praça, aí depois vem aquela topografia, aí depois vem uma outra, uma com volumetria que o senhor fez, aí o da aula passada com aqueles cálculos, e o dessa. São 5 isso mesmo. São até 5. agora. Ah, beleza, então. Joinha. Muito obrigado. Beleza, então, pessoal, Professor, diga. eu. Fala. Ninguém vai mais apresentar as praças? Não, só manda as fotos para mim. Ah, professor, queria mostrar minha praça, professor. Ah, tá bom, eu deixo você mostrar a sua praça. Mas olha, eu não terminei, mas só que eu tava ansiosa pra mostrar. Aí, Pronto. tipo, eu perdi uma criança, professor, você acredita nisso? Sério? Perdi uma criança. Nossa, que Eu situação. eu fiquei desatenta e eu errei o tamanho dos meus bancos, eu sem querer. Eu fiz tudo certo, só que a largura dele, eu sem querer medi na escala 1/75. Aí, por isso que vai demorar mais um pouquinho para mim terminar meu trabalho. Não E tem as árvores, só falta completar mais um pouco. Aí, tirando isso, vou mostrar. Tá ok. Não, como é? Se perdeu uma criança, você estava grávida? Não, professor, credo! Eu perdi uma criança de maquete. Ah, vá te ferrar então, pelo amor de Deus. Eu preocupado, achei que estava grávida, perdi uma criança. Não, é uma maquete. Oh, É porque eu tinha colocado ela em cima do telhado. Aí, só pra dar uma zoadinha. Aí depois eu decidi colocar ela dentro da casinha. Aham. Mas então, vou mostrar. Tá bom, mostra aí. Professora, sua tela tá a tela do CAD. Pronto. Vocês estão me vendo agora. Ó. Bom. Cadê? Tá vendo? Eu não. Você abriu sua câmera? Não abriu, não. Disfarça. Ó, vocês estão vendo? Não.
Aí eu ia colocar uma criança bem aqui dentro, professor. Só que eu perdi a criança. Aí uma aqui. Esse casalzinho aqui, eles eram pra ficar sentados, só que eles não estão colados porque eu errei. Tipo, precisa de mais um pouquinho aqui, olha. Você fez Aí, com que tirando os isso, bonequinhos? eu fiz eles com arame por dentro pra ele ser maleável. Deixa eu ver Uhum. aqui. Ó, o bracinho dele entorta. Entendeu? Aham. Aí, como eu tinha errado um projeto meu, eu peguei e cortei folha croquis. Uhum. E os cabelinhos deles é tudo com papel higiênico. Ó, tá bem modelado. Que bonitinho. Obrigada! Que legal, cara. Tira umas Não fotos. sei se a Luna também pode falar, mas A ficou muito show. da criança, ela balança, professor. Pode, claro. Eu só não gostei de falar, perdi uma criança. Eu falei, perdi uma criança. Eu falei, nossa, a menina teve um aborto, né? Assim, conseguiu fazer a maquete ainda. Né, uma criança da maquete. Ô, ódio que dá de aluno de vez em quando. Mas é isso, professor. Não, mas ficou Aí, legal, Manda parabéns. foto do grupo A dos trepadeira aqui bonequinhos. dentro. Oi? Você fez com palito de dente, Manda né? foto no grupo dos Pergolado. bonequinhos. Não entendi. Tira a foto manda foto dos bonequinhos no grupo. Tira eles mais próximos, as fotos deles. E você fez com o que mesmo, os bonequinhos? Eu fiz Arame. ele com araminho. Só que eu fiz com aquele arame que a gente fez aquela árvore. Ele é bem mais maleável. Aí eu cortei umas tiras de papel croquis. E o que mais? E aí os cabelinhos deles eu fiz com papel higiênico. Professor, esses bonecos me estressam um pouco. Só um pouquinho. Olha, mas esses bonequinhos para fazer maquete, quando você compra pronto, é super caros. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu tenho alguns aqui em casa, eu acho cortado a laser. É que assim, minha filha de vez em quando pega para brincar. Não, eu acho que tá em outra caixa. Professor, eu lembro sim, eu fiz umas. No começo, eu tava muito empolgada. Eu fiz umas 7 plantas, 7 rascunhos, mais ou menos. Nenhum deu certo, porque eu queria entupir um monte de coisa em um lugar pequenininho. Nossa, queria fazer uma lagoa, um monte de coisa. Em 15 metros quadrados. Em 15 Isso, metros, não. Em 15 por 15. isso. Queria Então, colocar uma lagoa, queria colocar, tipo, um parquinho de crianças, queria colocar... Sabe aquelas casinhas lá, que eu sempre esqueço o nome, onde fica lá no centro do parque? Coreto. Isso também, já tava imaginando como eu ia fazer o telhado. Não, gente, eu não tô achando aqui. Eu vou cortar uns... Eu vou cortar depois umas escalas humanas no MDF e eu mostro para vocês. Que dá pra gente fazer em MDF, fica bem legal. Dá pra cortar no acrílico também, fica uma graça. Aí eu vou cortar a laser depois e mostro para vocês. Porque meu brinquedo chega amanhã. Professor, tá sonhando com esse negócio? Cara, eu tenho que ganhar dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. É que eu vou conseguir tirar ela amanhã lá da UF. Foi um rolo pra gente fazer isso. Tive que envolver um monte de gente. Tive que fazer todos os meus contatos lá. Porque eu e o Maurício, por mais que a máquina é nossa, mas quando a gente for tirar ela da UFMT, você sabe, né? Pra alguém tirar uma foto e falar que a gente tá roubando equipamento lá de dentro, é 2 palitos, né? E até a gente justificar que o negócio... A gente conversou com o reitor e minha esposa também trabalha lá dentro, né? Então eu consegui alguns outros contatos para um pessoal acompanhar a retirada para não ter problema nenhum, né? Então, se Deus quiser, amanhã já vai estar já vai estar em casa. Aí quem sabe vai dar para aprender a brincar um pouco mais. E quando acabar essa pandemia, a gente combina alguma coisa lá em casa pra gente fazer alguma... Na minha casa não, na casa dos meus pais, pra gente fazer isso aí. O objetivo na verdade, poder montar um espaço
onde eu possa receber os alunos para que a gente possa fazer troca de experiência, né? Utilizar material, às vezes vocês querem fazer algum móvel, alguma coisa, e tem toda uma estrutura lá para ser utilizada, né? Pelo menos esse é o objetivo, por enquanto. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. E não se esqueçam, a avaliação de vocês abre no dia 1º, tá bom? Beleza, professor. Ok, Pro. Joinha. Tchau. Tchau, tchau. 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 Abraço. Tchau, Tchau, tchau. Professor, Oi. tem uma dúvida meio extra classe. Sem problema, José. Pode falar. Você pode entrar lá no acho que é o CAD que você estava usando para mostrar a planta que a gente vai fazer agora? Posso, claro. Deixa eu... Tá aqui. Lá na estrutura em 3D, dos pilares da laje. Isso, lá de cima ali. Essa aqui? Sim. Uhum. Se pode acontecer de ou o solo não ser muito bom ou a estrutura ser muito pesada. Aí ele começar a afundar ali, né? Porque o terreno ele é em declive. Na verdade, o que que acontece, João? Quando a gente está trabalhando com uma edificação como essa, eu trabalho com fundação profunda, né? Então, assim, isso aqui, se eu observo, assim, ele está ligado aqui nessa estrutura, nisso aqui. Então, isso aqui tem que ser bem parrudo para que ele não desça. E para que ela não tombe, vamos dizer assim, essa fundação aqui, ela tem que ser bem funda até chegar a parte, vamos dizer assim, rochosa para ele sustentar. Você conhece Lucas do Rio Verde? Sim. Conhece? Mais ou menos, assim, já passei por lá. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Deixa eu entrar aqui no Google. Fábrica ação do Rio Verde. Vamos ver se tem imagens aqui. O que eu quero mostrar para você? Nessa fábrica aqui, eu acho que eu trabalhei na obra dela. Ela tem 55 metros de altura. E o que ela tem para cima de pilar, ela tem para baixo de fundação. Estaca? Uhum. Não é estaca, na verdade é feito com uma perfuratriz, colocada a estrutura metálica e depois ela é preenchida de concreto. Então, assim, exatamente. Então, assim, é impossível que ela ceda, né? Mas isso aí, o que acontece? Como que a gente chega nessa conclusão? O engenheiro tem que fazer uma análise de solo, né? Geralmente, nós, enquanto arquitetos, a gente não chega nessa análise, vamos dizer assim, né? Como que vai ser a estrutura disso? Quem vai definir vai ser o engenheiro. Então, ele faz uma análise do solo e vai falar, olha, tem que ser profunda, ou tem que ser com sapata, tem que ser com radier. Ele vai definir. A função nossa do arquiteto é a gente ter consciência dessas estruturas e saber como ela funciona, né? E como que faz a distribuição de carga disso aí, né? Mas, assim, qual o tipo de fundação, isso a gente não define.
né? Então, assim, nesse caso aqui, ó, aqui por mais que não apareça pilar, teria um pilar lá para baixo também. Uma fundação, Entendi. É entendeu? porque eu estou usando o meu caso aqui como exemplo, onde eu moro, foi meu avô que mandou construir há mais de 20 anos atrás. Uhum. E como ele não pensou muito nessa parte do terreno ser declive. E a Uhum. fundação dele foi uma fundação um pouco profunda, mas não foi o suficiente, porque estava começando a aparecer trinca. Aí eu acho que A trinca, na verdade, ela tem vários fatores, né? Então, assim, se é inclinação, se ela está cedendo, aí você tem que verificar o tipo de trinca. Por exemplo, tem uma questão que é a trinca que aparece, que às vezes é de pintura, e tem a trinca que ela tem espaçamento. Você consegue começar a ver do outro lado ou não? Você consegue encaixar um dedo ou uma caneta nessas trincas? não, é muito ruim mesmo. Então, às vezes, é uma questão muito mais superficial, estético, do que o solo acomodando. Porque, vamos lá, se já tem 20 anos, né, já é bem considerável. E, geralmente, João, quando uma pessoa, geralmente, que eu digo assim, não é regra, né? Mas, geralmente, quando a pessoa, ela que constrói por si só, ela acaba construindo uma estrutura muito além do necessário. Né? Por questão de, ó, não sei como que vai ficar, então coloca muito mais coisa e o trem aguenta mais tempo. Né? Mas não é uma regra, não quer dizer que isso é uma regra, mas isso depende, né? Eu não posso dizer isso como técnico, né? Ó, não, a fissura por causa disso. Aí você tem que fazer análise de solo, tem um monte de situação. Né? Qual que é a disposição dessas trincas? Eu lembro que o professor falava assim, né? Quando trincas a 45 graus, e você tem essas questões de fissuras que você consegue colocar uma caneta, alguma coisa, aí é um problema. Mas quando é só trincas superficiais, isso é comum, às vezes acontecer na própria pintura. Né? Eu moro em apartamento, por exemplo. Tava com algumas trincas, mas essas trincas era mais da pintura ou de uma questão de vazamento. Mas não é uma questão estrutural. Beleza? Nossa, é porque as trincas aqui, o jeito que elas estão, ela parece muito que está afundando. Que é mais de uma trinca em lugares diferentes. Mas elas são bem fininhas, então eu acho que não é Porque tão... assim, o que acontece às vezes, por exemplo, é uma questão do solo ir acomodando. Na casa dos meus pais, quando eles compraram a casa, eles não quando construíram a casa, não foi compactado o piso o aterro de forma correta. Então, imagina o seguinte: o aterro cedeu e ficou uma capa de cimento aqui com o piso. E depois isso foi afundando. Então teve que fazer o quê? Arrancar todo o piso, né? Jogar a terra lá dentro, compactar para depois fazer o contrapiso. E isso, por afundar, em determinadas situações, tinha trincas também. Né? Então ela pode ser vários fatores isso aí. Né? Eu não vou saber te falar, não, é isso. Né? Depois tira foto, manda para mim, a gente vai dando uma olhada. Eu consulto alguns colegas engenheiros. Quem sabe a gente tem uma resposta mais precisa do que a minha. Beleza. Tá Obrigado, bom? professor. Tá joia? De nada, meu querido. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Prof, só mais uma coisinha. Diga. Eu ia perguntar antes do José. Eu entrei meio atrasada na aula e acho que eu meio que perdi o começo e tal. Eu queria ver com você se você deu uma explicada sobre as avaliações e como ia funcionar tudo. Porque depois acho que eu não preciso te perguntar agora, eu só olho a aula mesmo. Não, na aula tá explicando tudo certinho, mas se quiser eu explico para você rapidinho. O que acontece, Marielle? A parcial eu lancei a nota do primeiro bimestre. Aquela que a gente enviou, né? Isso, exatamente. Ela já está lá lançada. Semana que vem, do dia 1º ao dia 7, vai estar liberado para vocês a avaliação oficial 1.
né? Ela vai estar liberada lá no portal para vocês fazerem. Então, vocês podem fazer no dia 1 ao dia 7. O que eu São duas peço? tentativas também, prof? São 2 tentativas também. Começou a fazer, você tem que terminar no mínimo em 3 horas, Sim, né? sim. São 24 questões de múltipla escolha. Valor da prova de 0 a 1.000 pontos. Né? Então, assim, Desculpa te interromper. uhum. Essas questões que são de 1 a 24 vai envolver também aquelas questões que você passou pra gente fazer, né, e tudo mais. Isso, Aquelas exatamente. que você deixou que era do Word, aí que a gente não conseguia Isso. mandar pelo AVA. Ah, tá Uhum. bom, tá bom. É daquilo lá, e da apostila, né? Primeiro e segundo, unidade 1 e unidade 2. Ah, no livro, né? Tá. Exatamente, do livro. Dá uma olhada no livro que vai estar. Ele já está compreendendo unidade 1 e unidade 2. Tá? Sim, sim, Aí tá a bom. gente fecha, o primeiro bimestre. No segundo bimestre, as atividades que estão sendo realizadas, né? São as atividades que vai ser como atividades avaliativas, e depois eu vou passar uma maquete um pouco maior para vocês, que vai servir como avaliação oficial 2. Aí a gente fecha Entendi, o semestre. prof. Oi, Beleza, entendi. tá bom? Uma pergunta assim, meio por fora, isso aí é tudo pra gente finalizar o primeiro semestre, né? Essa avaliação é para finalizar finalizar o primeiro semestre mesmo, né, da disciplina. Sim, tudo. Sim, exatamente. Aí a gente fecha a disciplina de maquete no primeiro semestre de vocês. Tá, vocês têm alguma informação sobre o segundo semestre? Como que vai funcionar? Não, gostaria muito. Ah, entendi. Porque... Assim tá bom, prof. Gostaria muito porque até então houve uma autorização para que a gente fizesse essas aulas de forma remota, né? Porque como não vai voltar às aulas por enquanto, né? Uhum. Tá, mas assim que a gente tiver qualquer informação, a gente vai passando para vocês. Não, tá bom então, prof. Muito Tá bom? obrigada. De nada, que isso. Tchau. Bom final de semana. Tchau, para ti também. Ok? Quem mais? Milena, Regiane? Não. Tchau, Não, professor. Tá todos os joia. outros. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Bom final de semana.